falando sobre o Equador. A missão no Equador foi assim, foi incrível, cara. Mas eu entendi algo, que tudo que eu vivi no Equador, eu já tinha, de alguma maneira, tinha vivido aqui na minha igreja local, na minha Jerusalém. Quando Deus me enviou para Confins, lógico que eu servi a missão daquela igreja. Sim. Então eu preguei no presídio, como eu nunca tinha pregado aqui. Eu entrei no hospital, orei por criança, vi milagre acontecendo. Nossa. Uma criança ali, cara, que tinha bronca. O Equador é muito pobre, né? Muito pobre. Tem a galera muito rica, muito pobre, e os indígenas são a maioria. Como aqui a maioria dos moradores de rua são negros, lá são os indígenas. E o hospital lotado, e essa igreja, que é uma igreja que tinha um projeto nesse lugar também, nesse hospital. E eu entrei com uma menina que era equatoriana, eu e ela, dividimos em duplas. E aí a gente entrou nessa ala dos recém-nascidos. Nossa. E aí ela foi natural, ela foi nas mães, eu ia nas crianças, ela consolando as mães. E eu ali mesmo, falei, vou orar por cura aqui. Aí teve uma criança, botei a mão dentro da incubadora assim, a criança era quase o tamanho da minha mão. Nossa. Amamentando, engasgou, só que a saúde precária, uma coisa que era simples, que era só ali talvez fazer uma lavagem. Bronca aspirou ela. Desenvolveu uma pneumonia e estava ali à beira da morte. E eu falei, Senhor, se o Senhor me mandou aqui é porque o Senhor tem algo para fazer. E eu botei a mão ali dentro, comecei a declarar a vida sobre aquela criança. E a amiga minha, do lado, conversando com a mãe, e eu comecei a orar a cura completa sobre essa criança, declarando cura sobre o pulmão e tal. A criança começou a tossir, começou a chorar, começou a sair muito secreção. Aí isso veio a enfermeira e aí estabilizou aquilo ali. E a enfermeira contou pra gente que ela já estava assim, desenganada com aquela criança. Tipo assim, já estava assim, à beira da morte mesmo, não tinha mais o que fazer. E toda aquela inflamação que estava foi saindo. Saiu tudo. Foi saindo. Naquele momento foi um momento maior, mas eu creio que aquela criança foi curada. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Então, assim, a missão me deu essa experiência visceral do Evangelho. Eu nunca tinha pregado num presídio. A gente foi num presídio para menores, lá um pouco diferente, vai até 23 anos. Eu nunca tinha pregado para presidiário. E ali, eu nem sabia que ia ser eu. Na hora, o líder da viagem foi, Yuri, você vai pregar lá para os meninos lá. Eu falei, Deus, o que eu vou falar? Aí tava a pastora... Ela falou, meu filho, Deus tem um chamado pra tua vida, não tenha medo. Eu falei, Deus, o que eu falo? Você é bem, filho. Conta a tua história. Aí eu contei minha história com a droga, um pouco dos pequenos furtos que eu praticava, ali, mercado, aquelas coisas, e como Deus tinha me alcançado. E ali eu fiz um apelo, era uma cela, aí tinha uns 18 meninos, e eu fiz um apelo cheio de medo, orei até de olho fechado. Vem aqui, aí quando eu abri o olho, tinham 16 meninos aceitando Jesus. Nossa. Dentro da cadeia. Eu falei, caraca, é isso, cara. É isso que eu quero pra minha vida ainda mais. É isso que Deus me chamou. Resgatar os cativos, sabe? Trazer vista aos cegos, libertar os oprimidos. E é isso, Deus tem isso pra minha vida mesmo. Então eu vou com tudo. Então o Equador foi essa experiência mais profunda, mas com aquilo que eu já fazia aqui. Nunca tinha entrado no presídio, não, mas eu já pregava o evangelho na rua. Qualquer Uber que eu entrava, eu era intencional. Todo Uber, cara, eu pregava o evangelho. E teve uma fase na minha vida que eu ganhei vários Uber para Jesus, assim. Tem até uma época que tava tendo uma festividade do Kids lá da igreja, eu tava conhecendo a minha esposa, faço amanhã 10 meses de casado. Caraca, novinho. Minha esposa queria estar aqui comigo, mas tinha os ofícios também, eu tava no mercado agora, né, lá fazendo as compras, daqui a pouco eu vou buscar ela. E aí, tava na fila assim das crianças, ela tava ajudando, aí chega uma moça, você que é o Yuri, né, e tal. Ela, olha, o meu irmão é Uber e ele voltou pra Jesus através de você, uma pregação sua no Uber pra ele. Você lembra do fulano? Eu falei, cara, eu não lembro. E a Larissa olhou assim. Sem graça, né? Quando não lembra, eu falei, cara, eu não lembro, mas, pô, eu prego a todos os Uber, eu sou maníaco do Uber. Já até sabe. E aí a Larissa falou, caraca, que maneiro e tal. Eu falei, um pontinho ali na conquista, né, da varoa. Já conquistou ela já ali, foi um processo ali que me ajudou bastante, né? E eu falei, cara, é isso. Então, o Equador foi isso, cara. A missão te dá a oportunidade de você viver coisas que talvez aqui, no dia a dia, você não vai viver. Mas também não foge daquilo que você já faz. Né? Davi foi ungido rei, mas ele voltou a cuidar das ovelhas. Ele era um pastor. Então, assim, ele foi um sacerdote, foi um rei, mas também era um pastor. Então, eu creio muito nisso. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins.
Então, se você que está assistindo tem um chamado para as nações, eu não duvido disso. Deus tem um chamado para mim também para as nações. E é para a Europa. Sabe? Eu sei que Deus vai me levar para lá. Sim. Eu tive a oportunidade de ir, mas eu entendi que não era o tempo. Aham. Falei, Deus, não é Exato. o tempo. O dom do discernimento dos tempos, ele é muito importante. Sim. Exatamente. Davi tinha ali os que liam o tempo, né? Da tribo de Sacar. Então ele ouviu aqueles caras. Então você precisa ouvir o Espírito Santo hoje. Qual é o tempo da tua vida? Qual a estação? E eu sei que um dia eu vou para lá. Eu tenho cidadania portuguesa, então é mais fácil para eu entrar e ter acesso e trânsito naquele lugar. Mas eu sei que ainda tenho tempo a cumprir aqui. Para eu ir mais maduro, para eu ir Com mais certeza. construído. Maturidade é toda. E aí eu É vou. o Mas assim, processo. às vezes a pessoa, Europa é glamour. Não é, cara. Tudo é. A Europa tá ali no pós-cristianismo. Mas é cara. que você está falando, tudo é um processo, né? Não é chegar assim, eu senti nunca fiz nada de evangelismo. Eu tenho o dom de evangelismo. Problema nenhum. Vou acreditar na tua palavra. Mas agora eu tenho que ir para os Estados Unidos, eu tenho que ir para a Europa. Não é assim. Tem um processo. Deus quer te treinar, né? E hoje em dia a Europa tá clamando por Tá Jesus. clamando. Clamando por Jesus. Eu ouvi de um amigo meu, o pastor Léo, que é o líder, pastor da intercessão e do esporte também lá na igreja. E uma vez ele me deu uma carona em casa e foi, Yuri, o futuro ele é um lugar. O futuro é um lugar. Você falou, né, da escada, né? Eu tenho uma metáfora parecida com isso, que é a lâmpada para os pés e luz para o caminho. Deus lança a luz para o teu caminho, vai te dar um propósito lá na frente, tem um chamado para você. Deus já vinha falando isso comigo e tal. Aí usa uma pessoa para confirmar, um profeta para... A profecia vem para isso, para edificar, consolar ou exortar. Não é para adivinhar o teu futuro, nem o teu CPF, é para te exortar, te edificar ou te consolar. E aí Deus usou uma pessoa dentro de tudo aquilo que já tinha falado comigo. Só era eu e ele no meu secreto e mais ninguém. Só para confirmar. E eu falei, é isso. Aí Deus lança a luz para o caminho. Mas essa luz apaga, é um farol, um grande farol do carro. Aí só que esse farol vai apagar, você vai ter que andar com a lanterna, que é a lâmpada para os pés. E aí está o processo. Então o futuro é esse lugar. Então Deus te mostra um lugar que você vai chegar. Mas você precisa se preparar espiritualmente, se preparar também tecnicamente, você precisa ler livros, você precisa se preparar. Como qualquer outra coisa. Se você quer ser um juiz, você precisa se preparar para isso. Um bom advogado, um bom médico, seja lá o que for, e na igreja não é diferente. Não é diferente. Acho que as pessoas às vezes, não, Deus me deu um chamado, me ungiu, e eu vou... Não, cara, você precisa construir. Vou do nada, eu vou simplesmente sair. Lapidar essa ferramenta aqui, afiar o seu machado mesmo, para no momento certo você usar para cortar a árvore estar afiado, né? Exatamente. É de uma vez só. E isso é muito bom, porque esse processo é muito importante para o conhecimento e o amadurecimento da palavra e do que Deus quer te usar. Às vezes o que ele vai fazer com você lá na Europa, o que ele vai te usar lá na Europa, você vai viver esse processo aqui. Ele vai te ensinar aqui. Ele vai te mostrar aquilo que você... As ferramentas que você vai utilizar lá, ele vai te tem que passar o processo. entregar Os aqui. erros que você vai cometer aqui, Exatamente. as frustrações que você vai ter aqui com as pessoas, tudo de bom e de ruim faz parte do processo de Deus. Para lá na frente as coisas acontecerem, você participar da obra dele. A minha oração sempre é, Senhor, não me deixe de fora daquilo que você está fazendo. Seja onde foi, o que for, eu quero estar inserido. E eu quero ser um instrumento. Independente de você esteja, né? Às vezes vai ser no bastidor, às vezes vai ser... Alguém vai estar te vendo, mas de qualquer maneira, faça o que você tem que fazer. Para Deus, não para as pessoas.